Você está ouvindo o podcast Talma, podcast de filosofia, apresentado por mim, Matheus Benites, com o intuito de promover a disseminação do saber e do questionar. Talma é a palavra grega que se refere ao espanto filosófico que Aristóteles apontou como a reação inicial diante do mundo que leva a uma busca por compreensão e conhecimentos mais profundos. Aqui se cultiva a perplexidade que nos impele ao pensamento, a autonomia no pensar e o pensamento crítico. Ouça, comente e compartilhe. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Talma, um podcast de filosofia. Hoje eu estou aqui com Matheus Baliude Carli, que é um amigo e um sócio também de minicursos. Nós fizemos vários minicursos online que você encontra na descrição, de grandes temas da filosofia, Star Wars e a filosofia, filosofia política. Matheus é mestre em filosofia pela PUC-Rio e professor de filosofia no Colégio SEMP. Ele pesquisa Hannah Arendt e a política, assunto que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo, Matheus. Olá, pessoal. Olá, Matheus. Queria agradecer, meu amigo, por mais uma oportunidade de conversar contigo sobre política, né, e sobre o pensamento da Hannah Arendt, essa pensadora que eu considero que é uma das pensadoras mais cruciais para o nosso tempo, em termos de oferecer, né, novas formas de se perguntar sobre as questões que a gente está vivendo. Eu queria começar te perguntando, então, o que te fez, na obra da Hannah Arendt, querer trabalhar com essa pensadora, como filósofo, como pesquisador? O que te atraiu? Eu trabalho a Arendt desde a época do meu PIBIC, né, que eu fiz com o professor Pedro Duarte, que é seu orientador também, né? É, E, na verdade, essa obra da Arendt foi apresentada por ele mesmo, para mim. O que mais me despertou interesse na Arendt foi uma liberdade de pensamento que eu vi na obra dela, né, e na forma como ela dava as entrevistas, falava em público, né, nas gravações que a gente tem até hoje, que eu não vi em outras correntes, em outros pensadores, que me impressionou muito. Uma liberdade em termos de pensar o pensamento como algo crucial, como algo não exatamente condicionada por uma determinada linha, uma determinada exploração, né? Mas, de alguma forma geral, eu acho que o que mais me atrai na obra da Hannah Arendt é a mesma característica que ela observa e ela é muito inspirada na figura do Sócrates mesmo, né? Que ela fala que o Sócrates era alguém que era capaz de se colocar sobre o vento do pensamento. Eu acho que essa metáfora que é utilizada pelo Heidegger e utilizada por ela para falar sobre o Sócrates, eu acho que se aplica muito bem à obra da Hannah Arendt. Você pode dar um exemplo? Posso. A Arendt ela tem algumas análises, né, muito corajosas de acontecimentos políticos e que eu acho que em vários momentos vai na contramão da tradição filosófica, né? A gente está muito acostumado, quando a gente fala em tradição filosófica, a pensar em formatos, em pré-modelos, em uma série de esquematizações, né, formadas pela filosofia, formadas pelo pensamento, que de alguma maneira poderiam ordenar toda a política, todos os movimentos políticos dos homens, né? Lá no Platão, por exemplo, né, a gente tem a sugestão de uma república, Uhum. e de um formato de uma república que possa, finalmente, né, garantir a justiça no mundo dos homens. O que eu acho que é muito interessante na Arendt é que, inclusive, isso é um sintoma dela, né, na obra dela, é que ela não propõe nada exatamente. E ela não propõe por uma consideração teórica, né, que é a consideração de que nós, enquanto seres humanos, somos sempre capazes de inventar o novo, né? Somos sempre capazes de inventar algo que nós mesmos, muitas vezes, não nos daríamos conta de que aquilo seria inventado. Quando ela comenta, por exemplo, sobre a Revolução Americana, eu lembro muito bem de um comentário dela em que ela faz a seguinte afirmação. Ela fala que os próprios pais fundadores dos Estados Unidos, eles não estavam, de alguma maneira, tentando fundar um novo país ou uma nova ordem do século, que eles eram, por eles mesmos, conservadores, e que, na verdade, só buscavam, de alguma maneira, amenizar a situação, né, entre a Inglaterra e os Estados Unidos. E eles acabaram por fundar um novo país, né, que é um país que não tem um nome próprio, né, e que, de alguma maneira, é um país fundado por imigrantes. Então, eu acho que isso que é muito interessante na obra da Hannah Arendt, eu acho que isso que é muito provocador enquanto ela pensa,
né, dentro da política, ela pensa dentro desse campo, né, que é um campo da teoria política. E que ela vai, né, afirmar durante toda a sua vida, e ela vai afirmar isso de forma muito veemente, em uma entrevista com Günter Gauss, que era um repórter alemão, de que ela não era uma filósofa da política, né, de que ela tinha se separado há muito tempo da filosofia política justamente por conta dessa tentativa, né, de impor regras, de impor padrões, de impor algumas categorias para a ação humana. Isso me faz pensar nessa questão que a gente sempre fala quando conversa sobre a Hannah Arendt, né, da dignidade da política, né, de que Sim, por muito tempo a política ficou submetida, né, aos ditames da filosofia, né, de sim. todos os teóricos. Você pode falar um pouco mais sobre isso para os nossos espectadores e ouvintes entenderem quão paradigmático é essa nova forma de conceber a política? Sim, posso sim. Uma coisa muito interessante da obra da Hannah Arendt é que eu acho que as obras que se tornaram mais famosas, de alguma maneira, são as obras que não mostram tanto esses experimentos políticos, né, e essas experiências políticas que ela leva tanto em conta quando ela pensa, né, sobre o que é a política exatamente. Sim. Então, quando a gente pega o origem do totalitarismo e a gente pensa nessa categoria ali formulada pela Arendt, né, uma nova forma de governo, uma forma de governo inédita, composta pelo apoio das massas, composta por uma ideologia, composta por uma lei do movimento, ela está o tempo todo ali conceituando o que não é a política. Assim como em vários outros momentos também, e em obras famosas, como, por exemplo, a própria obra, né, a Eichmann. obra que ela escreve sobre o Eichmann, né, Uhum. ela está escrevendo sobre algo que não é um comportamento político, né, não é, na verdade, uma ação política, mas é um comportamento. Então, o que é mais interessante é que eu acho que, de modo geral, as obras que se tornaram mais famosas da Arendt são obras que não descrevem o que é propriamente a política. A Condição Humana, que é uma obra mais filosófica da Arendt, junto com a Vida do Espírito, são duas obras que são obras que se aproximam mais, né, em algum momento em que a Hannah Arendt vai dizer, né, o que seria uma gramática da política, uma gramática para uma teoria política, mas são menos conhecidas, né, por mais que a Condição Humana seja uma obra muito célebre dela, né, pelo menos dentro da academia. O que eu acho muito interessante é que esse caldo, né, esse lugar onde se localiza, né, o pensamento da Arendt sobre essas experiências está mais nos ensaios que ela escreve. Uhum. Então, a gente tem ensaios que ela escreve tanto sobre revoluções passadas, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, quanto a gente tem ensaios sobre revoluções que estão acontecendo naquele século, né, como a Revolução Húngara. Então, é muito interessante porque a Hannah Arendt, por considerar, né, que os fatos políticos, a experiência, né, são justamente nosso guia, ela faz uma análise muito brilhante, muito interessante desses pensamentos, né, e não simplesmente subsume esses acontecimentos, esses pensamentos não, esses acontecimentos, a categorias políticas já previamente conhecidas. Você, o Pedro, sempre falam isso, né? Que para Hannah Arendt a política não é questão de política administrativa, que é questão Sim, de isso é muito aparecer importante. em palavras e em atos, né? Em Sim, discursos no âmbito público, que é o que o Sócrates fazia, que é o que o Martin sim. Luther King fez. Você consegue aproximar essa noção de política arendtiana para o contexto atual? E ver onde que ele poderia ser benéfico, assim, no contexto de 2023, do século XXI. Uhum. O que eu acho mais interessante é que, se a gente pensar a recepção das obras da Hannah Arendt no Brasil, né, a gente está em um momento de uma recepção muito mais sombria das obras, né? Assim, a gente está no momento em que a maior parte das pessoas que estão produzindo pensamento sobre a obra da Arendt estão falando muito mais sobre essa parte que eu acabei de falar, que é a parte negativa da obra, né? Uhum. Eu, por exemplo, quando escrevi a dissertação do mestrado, eu falei sobre a questão da solidão. Um amigo meu tratou sobre a questão da propaganda, o Marcelo Capello, né? É, um outro amigo tratou sobre o problema do mal, né? E fora da PUC, enfim, no Brasil de forma geral, a gente também tem essa mesma abordagem. Mas a gente já teve momentos de recepção na obra da Hannah Arendt no Brasil, mais ou menos ali na década de 70 e 80, né, que bate justamente aí com
com a fundação da nossa nova Constituição, né, que é a Constituição Cidadã que vai surgir ali em 88, que é o momento em que os autores do Brasil, os poucos autores que conhecem a Hannah Arendt nesse momento, né, o momento que está começando a popularizar as obras, começam por pensar essa parte mais solar da obra, né, essa parte mais iluminada, essa parte mais positiva. Que por mais que a Hannah Arendt não seja propositiva exatamente, ela não vá ditar regras para a política, né, ela vai tentar pensar algumas formas, né, alguma gramática política para que a gente possa pensar de fato os eventos políticos por eles mesmos, né, por eles mesmos, sem pensar em categorias já assumidas, em categorias pré-evento, de alguma maneira, né? E aí a gente tem alguns pensadores, como, por exemplo, o Celso Laffer, que assumiu o ministério já no Brasil, né? Foi aluno diretamente da Hannah Arendt, que vai fazer essa utilização dessa parte mais solar da obra da Arendt, né? Da condição humana. A Caramba, gente tem o foi próprio Eduardo aluno, Jardim, foi aluno da ele foi Hannah. foi Que aluno da legal. Arendt, foi. Depois ele assumiu o ministério do governo Collor, né? E mas ele tem um envolvimento muito importante, assim, até mesmo depois do impeachment do Collor, com a política brasileira. E é interessante que eles tiveram essa abordagem muito mais nesse sentido, né, de um sentido mais positivo, de um sentido mais solar da obra da Arendt. Eu acho que atualmente, eu acho que contribui muito, por isso que eu comecei a minha fala falando sobre isso, né, é que geralmente quando a gente pensa política, a gente não está pensando política da mesma forma como a Arendt pensa, né? Por exemplo, uma coisa muito clara para a Arendt é que fabricar leis não é política. O que para nós é o coração da política, né? Uhum. No Ocidente, né? Quando a gente pensa em política, a gente pensa lá na Montesquieu, né? Democracias ocidentais, na tripartição de poderes dentro dessas democracias, e a gente pensa em uma parte que é um coração, né, da democracia, um desses três corações da democracia, que é justamente o legislativo, né? Ou seja, esse âmbito que faz as leis, né? Mas para a Arendt, isso inclusive, ela está falando, claro, né, na época da Grécia, isso não é algo que faz parte da política. Assim como, por exemplo, né, a administração de recursos por meio do Estado também não é política, né? Assim como os partidos políticos também, e a organização interna dos partidos políticos não é política. Quando a Hannah Arendt está falando de política, ela está falando algo muito mais ligado, né, a essa dimensão da ação humana, que está ligada à preocupação dela sobre natalidade, ou seja, o fato de nós nascermos, né, não apenas biologicamente, mas nós nascermos de alguma maneira culturalmente, no espaço público, né, no espaço em que nós iremos, né, trocar uns com os outros, né, através de atos e palavras e criar coisas novas no mundo, através disso, como você bem citou, Martin Luther King, e que eu acho que é uma concepção muito diferente, né, dessa concepção de política que a gente está acostumado. E eu acho que por isso muito inovadora e muito importante para o nosso tempo, né? Mesmo que a Arendt tenha falecido aí em 75, né, já tem passado alguns anos, né, 50 anos mais ou menos, né? Eu acho que ainda contribui muito, e por isso que eu acho que a Hannah Arendt ainda é um clássico no sentido lá que comenta o nosso querido Ítalo Calvino, né? Essa obra que não cansa de conversar conosco, né? De nos dizer coisas importantes. Uhum. Particularmente essa questão da natalidade, eu acho que é algo central, né? E que eu acho que é algo que a gente pode pensar muito. O que significa essa dimensão da ação dos nossos tempos, né? Eu acho que a Arendt dizia que essa dimensão ela está fora do Estado, né? Ou ela está ali numa dimensão, né, entre o Estado e entre a vida pública que não participa propriamente do Estado. Quando a gente pensa, por exemplo, em alguns movimentos que tiveram, inclusive na Constituinte, né, como o Índios em Movimento, lá do Ailton Krenak, que acabou de virar, né, acadêmico, né, o imortal, a gente pensa em alguém que estava, por mais que estivesse requerendo leis, né, pedindo pela formulação de leis que protegessem os povos indígenas no Brasil, né, dessem direitos na Carta Magna, a gente estava pensando em algo muito mais nessa dimensão que a Hannah Arendt estava pensando do que numa dimensão mais política como a gente está acostumado, né? E eu acho que por isso que esse pensamento é tão interessante. Uhum. A Arendt também escreveu sobre violência, né? Como a gente até abordou lá no nosso curso do Star Wars. Sim. E hoje em dia a violência ela está por todo lugar, né? A gente está tendo um conflito, Uhum. que é um conflito longínquo, secular, né? Milenar, talvez, no Oriente Médio. E eu fico pensando na Arendt como judia também, né? E toda Uhum. aquela defesa, aquela questão que ela fez do argumento da banalidade do mal com Eichmann em Jerusalém, né? Uhum. Eu queria saber, Matheus, se você pode
de repente, trazer algo da Arendt sobre os seus textos sobre a violência que nos ajude a pensar uma saída ou uma maneira de compreender esse conflito, né, que está todo mundo falando agora. Bom, eu posso de alguma forma contribuir com essa parte mais teórica da Arendt, né, e da obra da Arendt. Agora, sobre o conflito Israel-Palestina, eu confesso que eu sou completamente leigo. Então, como não conheço os fatos envolvidos, né, para poder pensar a partir dos fatos, eu confesso que assim, não consigo avançar além dessa parte teórica da Arendt. Mas ela tem um livro muito interessante, que é o livro Sobre a Violência, que é um livro que a gente utilizou no nosso curso, né? A gente utilizou para pensar a questão do Estado Sith, né? Do Estado Galáctico, né? Criado pelo Imperador Palpatine, e que eu acho que é muito interessante porque ele mostra uma das formas clássicas da Hannah Arendt de fazer filosofia, né? Que é fazer filosofia, fazer pensamento através de distinções conceituais. Isso é o coração da obra arendtiana, né? Ela é inspirada muito pelo Aristóteles nesse sentido, ela gosta de distinções conceituais, ela pensa que nós podemos pensar a partir dos conceitos, né? Os conceitos é como se fosse a fonte a partir da qual a gente começa o nosso pensamento. E por mais que, obviamente, né, as experiências, né, possam ir muito além dos conceitos, as coisas não sejam tão separadas assim como são nos conceitos, os conceitos nos ajudam a pensar as experiências. E aí ela vai pensar uma série de categorias, né, ela vai pensar o que é o poder, né, o que é o vigor, o que é a violência, né, o que é a força, dentre outras categorias que estão presentes no livro. O que é muito interessante é que, contraintuitivamente, a Hannah Arendt não pensa o poder da forma como a gente pensa, né? Para Hannah Arendt, o poder, né, ele é algo que surge quando os seres humanos agem em concerto, né, quando agem juntos. E não simplesmente quando, por exemplo, nós temos um tirano no governo. Então, para Arendt, por exemplo, algo que o tirano possui não é poder, né? Ele possui vigor. Ele tem um vigor ali envolvido no governo, mas ele não tem poder. E diz ela, né, inspirada lá pelas críticas que ela faz ao Nietzsche, né, propriamente, o poder pode derrubar o vigor, né, diferentemente do que Nietzsche pensava, né, segundo ela. Então, é muito interessante porque ela pensa que a forma como Nietzsche pensa a questão do poder, né, é uma forma que muitas vezes considera essa possibilidade dos muitos derrubarem o um, né, mas acaba apostando, né, nessa potência do um, de alguma maneira. E ela pensaria, o poder ele é sempre a capacidade dos vários de agirem sobre o um. Né? O poder é sempre essa capacidade dos vários se unirem em prol, né, de um objetivo comum. E o poder é o que justamente é oficializado a partir, né? O poder é justamente aquilo que pode gerar coisas como, por exemplo, as instituições. Né? As instituições são uma forma de poder um pouco mais solidificada. Então, são essas formas que a Hannah Arendt pensa, né, de vigor, de poder, de força, de violência, que são muito interessantes para a gente pensar uma gramática da política, que eu acho que é a direção da obra dela, né? É pensar como nós podemos resgatar a dignidade da política e como nós podemos fornecer uma gramática para pensar a política, né, que não esteja viciada pelas ideias filosóficas, que não esteja viciada pelos conceitos filosóficos lá desde Platão. Diria ela que a tradição filosófica, a tradição da filosofia política, né, começa com Platão e se encerra com Marx. Como que ela define a violência, Matheus? A violência, para ela, é a utilização de determinados meios para determinados fins. Muito parecido com Maquiavel. Né? Só que, para ela, violência não é poder. Né? E violência não é política. A violência ela pode conseguir atingir esses fins, né? Mas ela, na verdade, ela degenera a política, ela degenera o poder, que é justamente aquilo que formata a política. Então, para ela, seria óbvio, né, que em algum momento, por exemplo, uma tirania sempre vai ruir. Né? A gente teve, por exemplo, várias ditaduras militares, né, aqui na América Latina. Né? A gente tem no Chile a ditadura do Pinochet, a gente tem aqui no Brasil a ditadura do Vargas, depois a gente tem a ditadura militar, né? A gente tem outro momento de autoritarismo na história da República Brasileira. A gente teve na Argentina também ditadura militar, a gente teve várias ditaduras na América Latina. Né? O que a Arendt diria olhem para esses exemplos e vejam quanto ao longo dos anos essas ditaduras vão ruindo naturalmente, né? Por conta de uma série de movimentos que vão ocorrendo ali dentro dela. Né? A gente tem, por exemplo, um movimento muito forte das diretas já aqui, né? Contra a ditadura brasileira. Então ela diria, não adianta que esse indivíduo possua vigor, ele sempre vai ser derrubado pelo poder ao longo do tempo. Eu acho que isso que é interessante pensar a partir da Arendt. Eu acho que
O Sobre a Violência ele é interessante como uma contribuição para aquele tempo, para os debates daquele tempo, que estavam muito localizados, né, entre o binômio ali, violência e poder, como fossem irmãos, como se Uhum. fossem idênticos, sinônimos, E né? ela E para os nossos tempos, em que define, né? muitas vezes, sim, sim, em que muitas vezes a gente ainda tem aí o rastro ainda de uma série de pensamentos filosóficos, né, ou de pensamentos políticos que pensam a violência como uma forma legítima de se alcançar o poder. E diria Arendt, não se alcança, né? Sim. O poder ele se forma a partir da ação conjunta de seres humanos, né? É bem Buscando criar algo diferente novo. é bem diferente do Nietzsche mesmo, né? Porque para o Nietzsche Sim. o poder e a violência são coisas muito naturais, né? Uhum. O poder é uma coisa ontológica, né? Tudo quer mais Sim, poder e mais poder. sim. É, a concepção vitalista do Nietzsche, né, aquela busca pela vontade de potência, é o que a Arendt vai criticar, por exemplo, quando ela for pensar esses fenômenos políticos. Né? E ela adora o Nietzsche, em vários momentos da obra dela, ela utiliza os pensamentos do Nietzsche, mas ela faz uma crítica especialmente a essa questão. Né? Identificar o poder, né, enquanto vigor. Tanto que Sim, ela faz a diferenciação, acho que eu tenho uma desconfiança muito grande que ela faz essa diferenciação entre o vigor e o poder de forma tão expressiva por conta do diálogo com Nietzsche. sim. O que para o Nietzsche é poder, para ela seria vigor. Sim, sim. Porque na tradição ocidental, de forma geral, a gente trata como sinônimo, né? É, Um indivíduo que tem muito poder, consegue utilizar de muita violência, é um indivíduo poderoso. Né? é. A gente utiliza isso na nossa gramática cotidiana, né? Só que para a Arendt, justamente, é importante a gente pensar dessa outra forma, porque essa outra forma nos dá outra chance de pensar, né, os conflitos, pensar justamente as experiências políticas. Agora, com relação ao, ao estudo que ela faz do totalitarismo, que Uhum. é, né, da parte mais influente da sua obra, eu acho, né? Aquilo que está acontecendo ali também é vigor, né? Não é poder, né? Tipo, a ascensão do Hitler, a Uhum. ascensão do Stalin. Sim. Sim, eu acho que para Hannah Arendt seria muito mais um acúmulo de vigor, né? Ou, né, o aparecimento de indivíduos vigorosos de alguma maneira, né, que conseguem reunir junto a si alguns outros indivíduos. Né? Mas eu acho que isso é uma boa questão para pensar a Arendt, né, principalmente por conta de muitos indivíduos, né, estarem aderindo àquele regime, né, e você ter aí uma série de pessoas que estão atuando para fortalecer aquele regime. De alguma maneira, eu acho que a Arendt, por mais que ela tenha conceituado as duas formas de mal, né, que estariam presentes aí no totalitarismo, né, tanto o mal radical, de alguma forma, esse diálogo que ela vai ter com Kant, quanto o mal banal, né, que vai ser algo que ela vai pensar a partir da experiência do Eichmann, né, um ligado à ideologia, né, o mal radical, o outro ligado à superficialidade, à ausência do pensamento. Né. Sim. Eu acho que ela ainda vai ter muita dificuldade de articular propriamente, né, os conceitos políticos dentro do totalitarismo e pela dificuldade própria do totalitarismo ser, né, um evento inédito. Então, é muito curioso que, por exemplo, quando a gente pensa, né, na solidão, que é justamente essa experiência de abandono de si, né, e de uma radicalidade de separação de si, né, em que eu perco contato com a minha consciência, eu perco contato comigo mesmo, e eu posso estar sozinho no meio de outros, né, a gente ainda tem, ao mesmo tempo, pessoas, né, lutando para edificar um tipo de governo. Que tipo de governo é esse? O tipo de governo totalitário. Então, nós temos indivíduos que a gente pode até dizer que estão se comportando de alguma forma, né, através da ideologia e, enfim, de outros meios, da propaganda e por aí vai. Mas eu acho que é uma questão muito interessante para a gente perguntar aí em meio à obra da Hannah Arendt. E com relação às obras mais filosóficas? A gente tem a Uhum. condição humana, a gente tem a vida do espírito, especialmente essa última, eu acho que é uma obra menos conhecida. Sim. Queria muito que você falasse um pouco sobre os conceitos que ela traz. Uhum. Essas duas obras, eu acho que são de fato as duas obras mais filosóficas da Hannah Arendt. Tanto pelo diálogo que as obras têm com a tradição filosófica, né, tanto a condição humana como a vida do espírito, como pela forma como ela faz esse diálogo, pela forma como ela se expressa através de seus conceitos, pela forma como ela faz o uso do seu método, né, de distinção conceitual.
O livro, né, A Condição Humana, ele é um livro que se trata sobre as atividades, né, da vida ativa, né, aquela vida que aparece, né, aquela vida que de alguma maneira, né, tá veiculada, né, veiculada não, mas está envolvida, né, com uma certa dimensão da esfera pública, né, e que vai ser dividida aí entre labor, trabalho e ação, né, nas antigas categorias. Agora já fizeram uma revisão, Adriano Corrêa fez uma revisão sistemática desses conceitos, né, e propôs uma outra tradução. Mas essas três dimensões, né, labor, trabalho e ação, né, são dimensões que garantem a existência do mundo humano. Né? O labor, porque faz parte da nossa vida biológica, né, e do ciclo metabólico de cada um de nós. O trabalho, porque de alguma maneira produz o mundo propriamente humano, né, produz artefatos humanos. E a ação, porque por sua vez, né, é a mais importante, a mais humana dessas três atividades, porque produz, né, essa aparição, né, que a gente tem uns em relação aos outros, né, diante de atos e palavras. Já a vida do espírito, ela vai trabalhar outras três categorias. Né? Ela vai trabalhar o pensar, o querer e o julgar. Que aí se trata não mais das atividades da vida ativa, né, mas da vida contemplativa. Né? Daquilo que está, que ela chama propriamente, né, de vida do espírito, que está no meu livro. O interesse da Arendt nesse ponto, né, e esse é o último livro dela, né, ela morre escrevendo a introdução da última parte do livro, que é o julgar, né, é pensar justamente o que seriam esses três fenômenos do espírito. Pensar, o querer e o julgar. A terceira parte ela não conseguiu escrever, porque ela faleceu quando ela estava escrevendo. Ela escreveu uma epígrafe, ela escreveu as epígrafes, né, da terceira parte e faleceu. Né? De qualquer maneira, ela teria dito que essa parte seria mais breve, né? Que a parte mais complexa do livro, em termos de tamanho, em termos de profundidade, né, seria a primeira e a segunda parte. Uhum. O que é muito interessante para Arendt, né, para a gente pensar essas duas obras, por que ela está escrevendo, né, esse tipo de obra, e por que ela está escrevendo esse tipo de resposta. Né? Ela está escrevendo esse tipo de resposta como resposta à tradição. Né? A Arendt, por mais que ela não se considere mais uma filósofa da política, a partir de determinado momento da vida dela, ela está constantemente dialogando com a tradição de pensamento ocidental. Então, ela dialoga com Marx, ela dialoga com Platão, ela dialoga com Santo Agostinho, que é o tema da tese de doutorado dela. Né? Ela dialoga com Nietzsche, né? Ela dialoga com Montesquieu, ela vai dialogar com todos os pensadores ao longo dessas obras. E muitas vezes tentando perceber na obra deles alguns sintomas da sua época. Por exemplo, na Condição Humana, ela tem uma leitura muito interessante sobre Descartes, né? E a época da Era Moderna, em que ela vai falar que o pensamento de Descartes foi muito influenciado pela descoberta, né, pela descoberta não, mas pela invenção do telescópio, né, que Galileu faz. Então, são duas obras muito interessantes que se tratam, na verdade, de forma geral, sobre o legado da humanidade. Se a Hannah Arendt né, como diz lá nosso querido professor Eduardo Jardim, né, a pensadora da crise de um novo início, né, aproveito, inclusive, para recomendar o livro dele, que para mim é sempre uma preciosidade imensa, né, o coração da obra dela é diagnosticar essa crise, por que o Ocidente tem essa crise, né? E quais são as possíveis saídas que a gente tem, né? Qual o novo início possível para nós. Né? Obviamente, como eu disse, a Hannah Arendt não é uma pensadora propositiva, ela não vai falar temos que fazer isso ou fazer aquilo, ou ditar determinadas regras, simplesmente porque a forma de pensar a política dela é pensar através da impossibilidade de prever aquilo que vai acontecer. Uhum. Mas é uma pensadora que está constantemente tentando diagnosticar e pensar novos caminhos possíveis para que nós resgatemos essa dignidade da política, que seria para ela aquela atividade mais nobre mesmo, né? Aquela atividade que mais nos torna humanos nesse sentido. Porque quando nós estamos na política, nós estamos com os outros. Né? Nós estamos fazendo algo com os outros. Não estamos, por exemplo, no isolamento. Né? Por exemplo, né, se a gente for usar lá as categorias da condição humana, a gente pode perfeitamente produzir obra, né, isolados. Eu posso aqui da minha casa, como eu faço, né, produzir um quadro, produzir uma obra de arte. Aproveita já para divulgar aí.
Divulga aí. Ah, vou aproveitar e divulgar minhas obras de arte, né? Daqui a pouco eu pego um quadro aqui para mostrar. Fala o Instagram, fala o Instagram. É Matheus Baliu, underline arte. Mas a gente pode perfeitamente produzir obra em isolamento, né? Como foi produzido, por exemplo, durante a pandemia, né? Eu lembro de uma série de peças de teatro que foram produzidas pelo Zoom, inclusive, né? Por esse mesmo formato que a gente está Filmes usando aqui também, agora, nesse filmes momento, inteiros. filmes, né? Eu lembro de um filme de terror que eu assisti muito bom, simulando, né, Sim. essas telas do Zoom. Mas eu acho que é isso que é muito interessante na Hannah Arendt, né? Dialogar com a tradição, ver o que foi perdido ao longo de todos esses anos de tradição, ao longo de todos esses anos de vida e produção humana, né? E pensar, de fato, apostar na natalidade. Eu acho que isso que é central na obra dela, Natalidade é a nossa capacidade de dar início ao novo, de de dar início. fazer Sim, surgir o novo, e o novo sendo qualquer sim, tipo de coisa, assim, o sim. diferente. Né? Esse novo é aquilo que é posto, né, em ambiente público, é aquilo que é posto, né, revigorando, né, o ambiente público. Muito obrigado por assistir a parte inicial deste episódio do Talma, podcast de filosofia. Se você quer assistir ao episódio na íntegra, você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai poder assistir aos episódios exclusivos do Talma em toda a sua duração. Os episódios são lançados semanalmente, assim como ter acesso a outros conteúdos exclusivos, como o meu curso contínuo sobre Friedrich Nietzsche, um grupo exclusivo para membros do canal comigo e outros no WhatsApp, assim como você vai ser citado em todos os meus vídeos do YouTube como um membro. Então considere essa oportunidade de, por apenas R$ 4,99 por mês, estar investindo e desenvolvendo o seu potencial intelectual e o seu contato com a filosofia e com a cultura. Muito obrigado, até a próxima!